eu já solicitei aqui. Está gravando já. Olá, gente, boa noite. Nossa última aula, né, hoje, finalizar. Eu sei que já tem algumas dúvidas. Antes das dúvidas virem, a gente vai conversar um pouquinho com 3 pessoas que eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje, que eu estou muito feliz de ter essas pessoas hoje aqui comigo, agradecer já, primeiramente, né, a Fernanda, carinhosamente Nanda, que aceitou estar comigo nessa live também, vai falar um pouquinho sobre ela e sobre essa experiência que ela tem com os aplicativos e os softwares que ela utiliza, né? Assim como o professor Helder, que é o professor aqui da Universidade do Delta do Parnaíba, ele também, ele até brincou comigo, eu não sei fazer mapa, não, se a gente também quer ter essa experiência de pessoas que estão, assim, começando, né? Que vai ser o caso, principalmente, desses alunos, desses estudantes que vão fazer assim, a sua avaliação. E o Amsterdã, que é um grande querido também, que nós trabalhamos juntos aí, de Parecendo. Nós tivemos o prazer de trabalhar juntos em um projeto, né? Prestamos uma consultoria, e ele também utilizou algumas ferramentas ali que vai servir, com certeza, de auxílio aqui para os estudantes fazerem as suas avaliações. Como a gente pensou, né? Nesse momento, eu queria dar a fala para eles, para a gente falar um pouquinho, apresentar um pouquinho das proposições que eles já fizeram, das experiências que eles tiveram e que eles têm, né? Eu tenho a Nanda e o Amsterdã, a Fernanda e o Amsterdã, eles ainda trabalham com isso. O Helder foi mais com a iniciativa assim, de criar algo, né, que deu super certo. Eu acho que é esse caminho também que a gente quer mostrar por aqui. E aí eles prepararam para a gente uma fala de 15 a 20 minutos, né, para a gente entender como é que se dá, né, esses aplicativos, esses softwares, como é que funciona, para a gente poder assim trocar e tirar algumas dúvidas para a próxima etapa, que vai ser a etapa da avaliação de vocês, tá bom? Eu não estipulei ordem. Amsterdã, Helder, como é que está o tempo de vocês? A Nanda, já conversei com ela anteriormente, ela disse que está tranquila, de questão de tempo, né? Helder e Amsterdã, para vocês está tranquilo também? Pronto. Pois então, quem pode ser o primeiro? Alguém pode se colocar para ser o primeiro, a primeira, e aí a gente inicia aqui essas apresentações. Se vocês acharem por bem, eu posso também espelhar, tá? Mas se não, vocês podem utilizar também. Então, eu posso começar. Pode? Pronto. Os colegas permitirem. Eu fiz uma apresentação breve, mas se você quiser falar um pouco mais, até mesmo do trabalho que você desenvolve dentro da universidade, tá, professor Helder? Fique à vontade. Tá bom. Então, vou contar meu tempo aqui também, para ir direto ao ponto. Pessoal, boa noite, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar essa experiência que aconteceu no início desse ano. Vou compartilhar minha apresentação. Fiz uma curta apresentação com alguns prints para a gente falando sobre, e aí eu vou também mostrar algumas outras coisas para vocês. Então, basicamente, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no uso do Mind Maps para a criação de um roteiro de experiência acadêmica extensionista na UFDPA. Eu sou, então, como a professora Drica me apresentou, eu sou professor do curso de turismo da UFDPA, mas trabalho com a área de língua inglesa e eu estou à frente da assessoria para assuntos internacionais da UFDPA. E aí, vou dar uma contextualizada rápida para vocês entenderem como veio essa necessidade. Desde abril do ano passado, eu vinha numa negociação com um representante da União Europeia, que eles tinham interesse de fazer uma missão aqui no Piauí. E aí, dentro dessa missão, eles queriam começar e ter essa vivência aqui no Delta do Parnaíba. E aí também isso é um movimento de tentar sair dos grandes centros e ir para
as universidades menores, para os espaços interioranos também. Bem, com isso, então, a missão aconteceria agora em março desse ano, e aí nós fomos montando toda a agenda, todas as coisas. Basicamente, nesses eventos, nessas missões, que você recebe conselheiros científicos de diversos países, ou cônsul, ou representantes consulares também, voltado para um contexto acadêmico, você coloca todo mundo no auditório e vai falar sobre os projetos de pesquisa, sobre os projetos de extensão, e vão ali, passam o dia inteiro, várias pessoas vão lá e apresentam, 15 minutos cada um apresenta, e aí você tem um número massivo de informações que tem ali, e aí nós queríamos pensar numa experiência que talvez saísse desse contexto e que fosse mais marcante para essas pessoas. Então, porque nós temos um diálogo com esses conselheiros, se nós temos um pesquisador nosso que tem interesse de falar, de buscar uma parceria num outro país, nós fazemos contato com esses conselheiros e eles vão, então, dizer, tem uma instituição X que tenha esse perfil mais próximo de vocês. E aí nós queríamos, então, pensar em algo que fosse mais marcante, que quando nós falássemos, eles associassem, então, a experiência que eles tiveram aqui. Daí, então, nós tivemos... aqui eu só tenho algumas imagens, essa foi a missão europeia de ciência e tecnologia, que aconteceu aqui, são algumas fotos da parte mais formal e já dos outros dias. O evento aconteceu de 23 a 27 de março desse ano, então foi um evento bem longo. E aí nós organizamos a recepção deles aqui em Parnaíba e nós preparamos um kitzinho lá com as informações, e dentro desse kit nós separamos, então, esse roteiro sobre a viagem para a visita ao Delta do Parnaíba. E aí, se vocês tiverem o celular à mão e quiserem já escanear, vocês já vão poder ter acesso ao roteiro que foi preparado. Então, nós pensamos, basicamente, separamos ações de extensão e ações de pesquisas que são desenvolvidas, tanto na ilha de Santa Isabel e na Ilha Grande, quanto também no decorrer do Delta, as pesquisas da área de engenharia de pesca, ações de extensão dos cursos de administração. Então, nós selecionamos falamos com os professores que estão à frente desses projetos e montamos esse roteiro para que a gente fosse passando em cada um deles. E aí eu queria que eles tivessem já desde antes, né, uma noção de qual era o roteiro que nós iríamos fazer. Então foi daí que veio, então, a ideia de usar o Google, o My Maps para falar, para apresentar. Eu vou mostrar rapidamente. Basicamente, o My Maps ele utiliza as imagens e a interface do Google Maps, que todo mundo já está familiarizado. Mas ele tem uma característica que ele permite que você crie camadas para inserir informações e criar pontos naquelas informações sem que ele altere o Google Maps. Então, você cria o seu próprio mapa, você cria o seu próprio roteiro ali, sem alterar o Google Maps. E você consegue salvar, desenhar, adicionar pontos, adicionar informações, vídeos, textos e tudo mais. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui a visão que se tem quando você acessa. Então, basicamente, nós tínhamos como ponto de partida a hospedagem onde eles estavam, em Parnaíba, e nós íamos, então, para os projetos. Aqui tínhamos um projeto, nós tínhamos o primeiro projeto na Ilha Grande. Depois, seguindo reto, esse era o projeto Mulheres Empreendedoras da Ilha de Santa Isabel. Quando chegava em Ilha Grande, nós tínhamos um outro projeto que era a Associação das Mulheres de Ilha Grande. É interessante porque, assim, eu consigo colocar links, consigo colocar imagens aqui, informações extras. Aqui, nesse caso, não foi inserida tanta informação porque precisaríamos coletar, né, essas informações. E aí, esse é o roteiro que era feito de ônibus, né, do ônibus da universidade, para levá-los até o Porto dos Tatus. Quando chega no Porto dos Tatus, e aí para criar essas camadas, eu vou mostrar para vocês, não é muito difícil, porque ele é basicamente como você fazer uma pesquisa no Google Maps. Então, você
coloca de tal lugar a tal lugar e ele vai desenhar automaticamente. Chega um estágio que aqui, depois da Ilha dos Tatus, que que não tinha como utilizar os recursos do Google Maps, e nós queríamos mostrar por quais igarapés nós passaríamos, quais os projetos que nós visitaríamos nesse trajeto. Então, nesse caso, você tem uma função lá de ir desenhando manualmente. E não é muito difícil de utilizar, é muito intuitivo. Essa aqui é a visão, então, de quem de quem recebe, né? Mas a visão de quem vai editar e criar é essa aqui. Então, você acessa, já tem esse criado aqui, né? Que é essa missão. E aí vocês vão ver que nós temos aqui os trajetos e tem as camadas. Então, eu consigo adicionar camadas para ir adicionando esses pontos sem que eu faça uma interferência nos demais. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma primeira camada para adicionar a rota de carro, né? Que essa aqui é a parte mais tranquila, porque só é digital o lugar de origem para o destino final. E aí depois eu adicionei uma outra camada para fazer a inserção dos pontos de parada. E aí eu adicionei uma ou outra que foi essa aqui, que é um pouco mais trabalhoso, mas nem tanto também, que você vai desenhando manualmente, então, qual trajeto que você vai fazer. Então, eu fui adicionando essas camadas e fui colocando os pontos, enfim. Basicamente, quando você entra ali, eu vou depois encaminhar para a professora um vídeo, um tutorial de como fazer uso desses recursos, mas basicamente, então, ele é muito intuitivo, como eu falei. Você tem espaço de adicionar as camadas, você tem o ícone para mover itens, selecionar itens, né? Inserir marcador, desenhar linha, que foi esse que eu utilizei para fazer esse desenhozinho aqui do trajeto da lancha, que seria feito no Rio Parnaíba e nos Garapés. E aí tem o outro que é adicionar rotas. Esse adicionar rotas, basicamente, como eu falei, você criar uma rota, como no Google Maps. Vou tentar fazer uma demonstração rápida, que temos 6 minutos. Eu vou tentar criar rapidamente aqui um roteirozinho, ver se dá tempo. E à medida que eu for apresentando, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar, podem ficar à vontade. Tá? Vamos ver o que eu consigo fazer. Então, eu vou criar um novo mapa. E depois disso, a gente vai... nós temos aqui já uma camada criada, e eu posso adicionar outras camadas também. Então, digamos que eu queira, nessa camada aqui, eu vou mudar o título dela, eu vou colocar carro. Carro. Pronto. E nessa primeira camada, eu vou criar aqui um roteiro para a gente chegar até o porto da Lagoa do Portinho, da UFDPA, e depois da UFDPA, eu vou tentar fazer um desenho pelos lençóis piauienses para uma trilha de caminhada. Então, eu vou aqui, então, vocês veem que está selecionado aqui, está azul, então eu vou em adicionar rota. E aí, quando eu coloco adicionar rota, eu vou pegar aqui, vai surgir essa outra camada também, o UFDPA, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Lagoa do Portinho. Pronto. Então, o primeiro trajeto já está definido. E aí, veja que ele passou um pouquinho, foi mais para frente. Então, você consegue ir mexendo, é muito intuitivo nesse sentido, então não tem dificuldade alguma. Eu quero ajustar para que a chegada seja aqui. E aí, eu vou adicionar mais uma camada. Agora, vou excluir essa porque está desnecessário. Eu vou inserir uma nova camada que seria uma desenhada, né? Desenhar uma camada. E aí aqui eu consigo fazer adicionar linha ou forma, adicionar trajeto para carro, adicionar trajeto para bicicleta e adicionar trajeto para caminhada. Então eu vou colocar esse primeiro ponto aqui, colocar o ponto A.
E eu vou chegar até aqui, né, nesse ponto, mais ou menos. Aqui já tem rotas definidas nesse lugar. É importante também que a gente observe que quando quisermos finalizar, dar 2 cliques. Quando dermos 2 cliques, ele vai, então, fechar o trajeto que eu estou identificando. Então, esse trajeto aqui, rota de estrada do Portinho, tal. E aí, basicamente, a gente consegue, a partir disso, eu consigo também inserir outros marcadores, né? Eu vou colocar esse aqui e vou inserir um marcador aqui, digamos, para a gente vista da Lagoa do Portinho. E aí eu consigo inserir, como eu falei, imagens, fotografias, texto, links também, e vai salvando os pinos que você vai inserindo no decorrer. Depois você consegue mudar a cor também, tudo. É muito mais uma coisa de você ir brincando mesmo. É uma brincadeira, né? E aí, acho que é isso. Depois eu vou fazer um novo trajeto que é de retorno. Eu vou adicionar uma nova camada. E eu vou tentar fazer de outra maneira aqui. Eu vou tentar fazer desenhando. Que aí, essa aqui eu consigo ir selecionando os pontos que eu quero, por onde eu quero passar. Pessoal, um pouquinho. Tá, deixa eu finalizar aqui. Eu vou colocar esse ponto para cá e vou deletar esses outros. É bem simples. Opa, deletei muito. Eu vou só ajustar aqui para que ele fique nessa... Então, basicamente, selecionada aqui a linha, né, eu consigo fazer, adicionar também o texto, né, retorno à lagoa, e aí salvar. E aí depois eu posso também adicionar uma nova camada e retornar. Então, basicamente, é uma atividade bem simples, não é muito difícil. Eu gostaria também de apontar um outro uso, meu tempo está acabando já, um outro uso que foi feito pela Pró-Reitoria de Extensão da UFDPAR, que todos os projetos de extensão que nós temos dentro da universidade, eles estão localizados aqui nesse Google My Maps. Então, todos os projetos estão apontados aqui no mapa, e aí é legal que a gente tem esse uso que eu estava mencionando, do texto. Acho que tem alguns deles, eu não vou conseguir identificar agora, mas alguns deles que tem os links, tem fotografias, tem vídeos também que podem ser adicionados. Então, basicamente, assim, depois disso, depois desse roteiro que foi montado e tal, a gente realizou o evento. Quando nós apresentamos, eles já estavam... Quando chegaram lá, eles já perguntavam: e aí, como vai ser esse ponto aqui? O que é esse projeto? Como que funciona? Então, a gente foi seguindo o roteiro que tinha sido definido. E foi uma experiência maravilhosa também, claro, trabalhosa pra caramba, mas muito interessante. E aí, acho que foi tão proveitoso que depois, em outro momento, a conselheira científica da Alemanha, Sartori, retornou a Parnaíba e foi visitar o Delta, ficou um fim de semana, voltou com a família para conhecer um pouco mais. Dessa vez não como uma missão de conhecer os projetos e de visitar as iniciativas, mas de visitar, experienciar mesmo o Delta. E ela falou que foi incrível, que foi muito legal, enfim. E até hoje, toda vez que eu falo com alguns desses conselheiros, eles mencionam essa experiência. Então, é uma ferramenta muito simples, né,
que possibilita você organizar e montar um roteiro e fazer algo um pouco fora do que talvez faria somente desenhando e definindo ali ou escrevendo. Então, acho que é basicamente isso. Tá? Fico aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada, professor Helder. Muito bom aí essa sua iniciativa, né? E essa aula que você deu aí para a gente já, né? De como utilizar. Depois, Marcos, vamos deixar para a gente fazer as perguntas no final, pode ser? Porque daí a gente vai seguir na rotina, ou vai seguir na sequência aqui, para você pega essa informação, guarda aí, que a gente já abre no final, tá bom? Muito obrigada, professor Helder. Adorei aí a sua explicação. E é algo assim mesmo que a gente está precisando, né? Dessa simplicidade aqui para os nossos estudantes também. Nanda, Amsterdã. Quer ir, Nanda? Opa! Vou abrir aqui. Vocês estão me vendo, ouvindo? Sim. Eu queria pegar esse gancho, Nanda. Nossa, difícil, hein? Que missão impossível, quase. Vou abrir minha apresentação aqui. Vocês me avisam que eu acho que eu não vou conseguir ver vocês. Só me avisa, por favor, a hora que vocês estiverem vendo. Tá em forma... Estão conseguindo ver? Sim, só não está a tela cheia. Tá. Oxe, não tá? Não. Eita, que eu coloquei aqui para mim, tá. O que será que aconteceu? Coloquei de novo. Não tá aparecendo tela cheia? Para mim não tá. Eita, o que será que aconteceu? Eu estou com ele aqui. Você quer que eu... Eu inseri algumas coisinhas. Ah, tá. Mas se eu colocar assim, vocês estão conseguindo ver, não estão? Sim. Essa forma? Posso apresentar assim? Ah, pode sim. Fique à vontade. Vai ser rapidinho. Tá bom. Bom, então, primeiro eu queria agradecer o convite da Drica. Fiquei muito empolgada, porque é um tema que eu gosto muito. E ainda mais para vocês do turismo. Eu sou guia de turismo também, formada, né, pela ETEC, então estou muito empolgada aqui com esses assuntos, gosto bastante. Vai ser bem mais simples do que o professor que acabou de apresentar aí, mas enfim, vamos lá. Bom, então eu sou a Fernanda, eu estou aqui no estado de São Paulo e sempre atuei aqui nessa região do estado de São Paulo. Então, vocês vão ver muitas coisas aí, talvez alguns lugares vocês não conheçam, mas não sei se vai deixar as perguntas para o final, né, Drica? Mas vocês podem, qualquer coisa, colocar no chat, se a Drica quiser interromper e perguntar, tá tudo certo, tá? Pode ir perguntando. Bom, então eu sou formada em Geografia pela Unital, que é a Universidade de Taubaté. Taubaté é um município aqui do Vale do Paraíba. Não vou falar o ano, porque senão vou me comprometer. Depois eu fiz uma pós de perícia de meio ambiente na Unisal, que é uma outra universidade aqui do Vale do Paraíba também. E aí me despertou no decorrer dessa apresentação, eu vou falar o porquê, né? Me despertou essa coisa do turismo, que é forte dentro da geografia, mas eu nunca tinha olhado muito para esse aspecto do turismo. Então me veio essa vontade, várias coisas profissionais também, então eu fui fazer o curso de guia de turismo. Vocês não estão ouvindo, gente? Silmari, o seu microfone está ligado, Silmari. Se você puder desligar para não dar interferência, te agradeço. Não. Silmari? Prontinho, professora, desativei o microfone dela. Pronto. Obrigada, Monique. Bom, aí mais recente, o ano passado, eu me formei em mestre pela Universidade do Vale do Paraíba, no município de São José dos Campos, aqui também no Vale do Paraíba, no programa de Planejamento Urbano e Regional. Bom, e quem sou eu, né? Então, eu vim lá do interior, coloquei até umas vaquinhas ali, que essa é a realidade da minha família.
Sou nascida no município de Taubaté, criada em Pindamonhangaba. Talvez vocês nunca ouviram falar sobre essas cidades, depois vocês olham no mapa. São cidades aqui do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região muito importante, turística, econômica, socialmente e ambientalmente, para o estado de São Paulo. É composta pela bacia do Rio Paraíba do Sul, pode ser que em algum momento vocês já ouviram falar, da maior cadeia montanhosa, que é a Serra da Mantiqueira, que é a nossa Cordilheira dos Andes, né? Mas é uma cadeia montanhosa, tem os maiores picos, vocês no turismo com certeza já devem ter ouvido falar, Pedra da Mina, Itatiaia é próxima, não é no Vale do Paraíba Paulista, mas é Vale do Paraíba da Baixada Fluminense. Então, o Vale do Paraíba ele pega tanto o estado de São Paulo quanto o Rio. Então, tá tudo perto aqui, perto de Ubatuba, que é a outra serra, que é a Serra do Mar. Então, é um lugar riquíssimo na área do turismo. E eu morando nessa região, sempre transitei entre essas duas serras, eu estava bem no meio ali, e a minha família teve uma importância muito grande, né? Meus pais, meus irmãos, tá faltando um irmão ali, porque para variar estava trabalhando, mas nós somos em 4 filhos, né? E a gente sempre, desde cedo, começou a trabalhar muito cedo, lidando com as questões da terra mesmo. Então, esse hábito de realizar ecoturismo, de ir para a mata, observar bichos, é de muito cedo. E aí, uma influência da minha avó, que gosta muito de aves. Recentemente, eu estou me especializando na observação de aves, que está sendo incrível, assim, tenho aprendido muita coisa bacana, entendido muita coisa do ser humano, é muito legal. E hoje eu moro em São Luís do Paraitinga, que é uma cidade turística. Ela recebe verba por conta disso. É a cidade com o maior número de casarões tombados no estado de São Paulo, com 450. E essa cidade ela sofreu uma grande enchente em 2010, da qual muitos desses casarões ficaram danificados, mas ainda assim é bem forte o turismo. E desde cedo, quando eu logo que me formei, fui para geografia, e eu comecei a fazer estágio no Viveiro Florestal do Estado, e acabei que, logo quando eu saí da universidade, eu fui convidada para trabalhar numa unidade de conservação, um parque estadual, que é o Parque Estadual da Serra do Mar. Não sei se vocês já ouviram falar, é a maior unidade de conservação que protege o bioma Mata Atlântica do Brasil, um lugar super importante aqui para a nossa região e para o Brasil como um todo. E aí eu fui trabalhar nesse parque, eu fiquei durante 17 anos, trabalhando nessa unidade de conservação, da qual toda a minha vida profissional veio boa parte dela, aprendi muita coisa com ela, e me veio os desafios, né, da vida profissional, de, poxa, né, será que eu estou fazendo nesse mundo? Será que eu estou fazendo uma coisa legal? Será que eu estou fazendo alguma transformação, alguma mudança? Então, esse mundo, quando eu comecei a viver mesmo a unidade de conservação, isso passou a fazer parte do meu dia a dia, e eu comecei a ver a realidade das unidades, tanto federais quanto as estaduais, e isso me chamou muita atenção, a forma da precariedade que são as unidades, né? Então, isso me fez uma sede, assim, de cada vez mais conhecer mais. Eu conheço várias no Brasil, sou muito feliz e honrada por ter tido esse privilégio durante o trabalho e ter a condição de poder viajar também para conhecer outras. Então, isso me fez cada vez mais gostar desse mundo do turismo, da geografia, mas com aquele incômodo de poder fazer alguma coisa, né? E, claro, sempre sobre 2 rodas. Recentemente que eu tenho um carro, mas a minha vida toda foi com moto, então fiz muita coisa de moto. E de moto a gente começa a ter umas percepções, né, diferentes de quando a gente tem carro e tal. Meu companheiro, aí surgiu um companheiro meio do caminho, que abraçou a ideia, é um agrônomo muito querido, ele abraçou a ideia também, então hoje também ele é guia de turismo formado por influência ou não, mas foi influência, ele e outros amigos também se formaram em guia de turismo, e a gente trabalha com isso, né, além das nossas profissões, também como guia de turismo na região. Drica, vai falando meu tempo aí, tá? Pode ir, tá tranquilo, Nanda. E aí, por que veio essa vontade de fazer o guia de turismo, né?
que dentro das unidades de conservação, eu via que eu trabalhava numa unidade de conservação estadual, mas tinha muita relação com as federais também. E eu via como esse mundo do turismo era fechado para as pessoas não sabem o que é uma OC, não sabem a importância das unidades de conservação, todos os aspectos sociais, ambientais, econômicos, e isso me causava muito incômodo, porque existem conflitos em muitos lugares, infelizmente, né, pela questão fundiária, mas muita gente não sabe nem qual a importância, o porquê daquelas unidades. Então eu ficava com esse incômodo, e na geografia eu não conseguia atingir o que eu gostaria, o que eu sabia que eu tinha um potencial para atingir. Então eu vi que no guia de turismo era um trabalho de formiguinha, mas que eu poderia atingir muita gente. Então eu fiz o guia de turismo incentivada por outros guias, outros amigos guias, e por causa dessa paixão minha mesmo da profissão, e deu muito certo, tá dando muito certo, até hoje eu trabalho com isso, trabalho com outras coisas, mas o guia de turismo é uma segunda renda, vamos dizer assim, né? Infelizmente no Brasil, viver do turismo ainda, pelo menos na minha parte, ainda não deu, mas porque tem picos, né? Então tem época que tem muito, tem época que tem pouco, mas eu também precisava fazer o dever de casa, de estudar mais um pouquinho, de melhorar, mas enfim, eu vi que no guia de turismo eu poderia atingir aquilo que eu não estava conseguindo no meu trabalho na geografia. Então, eu fiz muitas capacitações, aí vocês estão vendo algumas fotos, né? Tem eu de nos primeiros socorros, como é importante, né? A gente, como guia, ter essa capacitação todo ano eu faço reciclagem. Essa é a minha turma do guia de turismo, maravilhosos, boa parte aí até hoje trabalham. E a minha paixão pela fotografia também, né, da observação de fauna, principalmente. Então, o guia de turismo me veio nessa ansiedade de querer fazer alguma modificação da qual na geografia eu não estava conseguindo fazer. E aí, o que aconteceu? De trabalhar na unidade de conservação, como geógrafa, né, o geógrafo ele tem muito espaço no geoprocessamento. Então, que é a disciplina de vocês, né? Desculpa se eu estiver falando coisa errada. Mas aí, as unidades de conservação estaduais, elas têm, a maioria tem uma licença. Tinha uma época que o governo comprou algumas licenças para algumas UCs, e eles têm as licenças do ArcGIS. Então, não sei se vocês conhecem esse aplicativo, não é um programa mesmo, não sei se vocês conhecem. Então, eu me especializei no ArcGIS, por quê? Era uma ferramenta que, apesar de paga e cara, bem cara, né? Uma pessoa física é difícil manter a licença, mas por eu trabalhar na unidade de conservação e eles terem a licença, e a gente tinha informações de muitos dados, tinha muito que alimentar as plataformas estaduais, então eu me especializei no ArcGIS, fiz muitas capacitações mesmo nesse programa. E aí, quando eu saí da unidade de conservação, continuei trabalhando com essas coisas, mas eu não tenho mais o ArcGIS. E não teria condições de pagar ter uma licença como pessoa física, que é bem caro mesmo. Não daria o retorno do qual precisaria. Então, eu estou recentemente numa transição para o QGIS, que inclusive acho que nessa disciplina mesmo vocês estão vendo um pouquinho. Uma ferramenta incrível, ela é gratuita, né? E tem todas as vantagens de uma plataforma gratuita. E outras fontes que eu utilizo, e acredito que vocês também. Então, como eu trabalho muito com as unidades de conservação, então a Fundação Florestal é o órgão que administra as unidades de conservação do Estado de São Paulo, o CMBio, né, que é o órgão que administra as UCs federais. Então, hoje eu estou trabalhando numa UC federal, não diretamente como funcionária, mas indiretamente. Daqui a pouco eu explico. Aqui no Vale do Paraíba tem uma ONG que chama Corredor Ecológico, e o meu tema de mestrado foi a importância desses corredores ecológicos unindo uma serra na outra, a Serra do Mar com a Serra da Mantiqueira. Então, eu tenho uma ligação forte com essa ONG, que eles atuam bastante aqui na região do Vale do Paraíba. O IBGE é um outro local de ferramentas muito incrível, tem muita coisa do turismo, muita coisa legal mesmo. Eu não sei se vocês conhecem a plataforma
do IBGE, ai, me fugiu o nome aqui, daqui a pouco eu lembro, que é uma que você tem os dados de tudo, assim, de turismo, de alimentação, de social, é muito legal uma plataforma, eu até fiz recentemente uma capacitação nela, esqueci, me fugiu o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. E o Map Biomas, que é uma plataforma também, todas essas que eu estou falando para vocês é tudo gratuito, tá, gente? Tirando o ArcGIS, que é o programa pago, o restante é tudo gratuito, vocês entram na página, vocês puxam o Shapefile ou o KMZ ou KML, né, e você tem todas as informações, né, que são as camadas da qual a gente precisa para produzir um mapa. Eu não sei se vocês vão chegar a produzir mapas, espero que sim, mas essas plataformas, elas ajudam muito, né? E para eu fazer um mapa, para eu alimentar essas plataformas, eu preciso de alguns aplicativos para poder me ajudar, né? Então, como que eu vou fazer o trajeto, o traçado de uma trilha, um ponto, como que eu vou mostrar as infraestruturas ou qualquer outra coisa? Então, esses aplicativos, todos são gratuitos, mas também tem versões pagas, e as versões pagas, às vezes você tem um pouquinho mais de informação do que o gratuito, mas o gratuito atinge muito bem para um mapa simples, vamos dizer assim. Eu uso muito hoje esse GeoTracker, que é esse desenho aqui. Então, ele me ajuda muito, assim, eu faço todos os meus traçados, pontos, linhas, polígonos, tudo nele, depois eu jogo para o QGIS e faço tudo que eu preciso. O próprio QField, né, que é do próprio QGIS, confesso que eu estou apanhando um pouquinho para lidar com ele, mas é porque eu estou nessa transição de um programa para outro, mas é uma plataforma bem bacana também. O Avenza, que também você baixa, desculpa, gente, esses aplicativos eu uso aqui no estado de São Paulo e conheço gente que usa em outros estados também. Pode ser que aí para vocês, no Piauí, que é outro bioma, outra, né, fitofisionomia da floresta, pode ser que aí vocês tenham outros melhores, mas esses funcionam muito bem aqui na minha região e acredito que para vocês também. O Wikiloc, pode ser que alguém de vocês conheçam até algum desses, né? Esse Wikiloc é uma plataforma que muita gente do turismo conhece, tem muita trilha lá. Eu uso a versão gratuita, né? Mas recentemente tem algumas coisas que ele começou a ser pago, então tem coisas que eu não estava conseguindo acessar, mas as trilhas básicas eu consigo. E aqui tem um exemplo, me desculpa, é um mapa muito simplório. Eu estava procurando meus mapas aqui, não encontrei, então esse foi o que eu encontrei aqui. Então, aqui é o Pico dos Marins, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa região, aqui onde está mostrando meu cursor. Fica no município de Piquete, no estado de São Paulo. Se não me engano, ele está entre os 20 maiores picos do Brasil. Então, depois vocês dão uma pesquisada também, é um lugar muito visitado aqui na região do Vale do Paraíba. Então, esse trajeto eu fiz, né, utilizando aquele aplicativo GeoTracker. Aqui, desculpa, não está nem na legenda, porque, como eu falei, esse foi um mapa temporário que eu estava fazendo, não consegui encontrar o meu mapa atual, mas esse já serviu, mas está faltando aqui na legenda. Então, aqui é a base da onde a gente sai, inicia a trilha, e aqui eu fiz todo o trajeto dele, usei aquele aplicativo e depois joguei no programa no ArcGIS, que eu tinha feito no ArcGIS. Tem o limite estadual, né, que aqui é estado de São Paulo, aqui é Minas, e ele também fica localizado, esse pico fica localizado dentro de uma unidade de conservação, da categoria MONA, que é Monumento Natural da Mantiqueira. É uma unidade de conservação recém-criada, ela não tem 5 anos, mas esse lugar, antes de virar o C, já era um lugar muito procurado para visitação pública, né, para ecoturismo, que é o meu forte, né, turismo de montanha. Então, eu fiz esse mapinha, hoje ele está um pouquinho melhor, aqui tem até uma foto, eu coloco uma foto mostrando, dá para você inserir fotos, né, o legal dessas plataformas que você pode inserir as fotos, né, porque as fotos chamam atenção no turismo, né,
Abaixo, eu vou mostrar uns outros mapas. Desculpa, eles vão ficar pequenos, mas esses são mapas que eles são do tamanho de paredes, eles são muito grandes, que estão lá na unidade de conservação, onde eu era funcionária e hoje eu sou como monitora externa. Então, aqui tem todas as trilhas, aqui é o limite da unidade, né? Que é um dos núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, aqui todas as trilhas que nós temos e os atrativos, né? Então, você consegue colocar foto nesses mapas que é bem importante, né? Para as pessoas, assim, visualmente, ver onde está indo, o que vai encontrar tal. Essa é uma outra placa que foi feita também lá no núcleo, de um outro setor. Então, aqui está o desenho do estado de São Paulo, e aqui é um trepinho da Serra, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, né? Como eu falei para vocês, que é um parque extremamente importante aqui para a região. E o Santa Virgínia é esse pedacinho branco, que é esse outro verde aqui, bem pequenininho mesmo, é um dos menores núcleos. Então, esse é um outro modelo de mapa que eu também produzi, esse foi no QGIS. Então, só para vocês verem, assim, que é uma baita diversidade de coisas que você pode criar, né, de acordo com a sua imaginação, assim. E é legal que tem muitas plataformas hoje gratuitas que ensinam você não precisa pagar um curso, né? Recentemente eu estou fazendo uma pós em geoprocessamento para eu melhorar, porque eu preciso agora para o meu trabalho. Atualmente eu estou trabalhando numa empresa que presta serviço para a Transpetro, que é a empresa de transporte do petróleo brasileiro, né? E eu trabalho dentro de uma unidade de conservação, que é uma reserva biológica, que chama Tinguá, que é aqui no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, eu vim para cá hoje, porque essa semana eu vou estar trabalhando lá, vou começar o trabalho lá de campo. Então, hoje eu estou nessa área, então continuo trabalhando com C, mas não diretamente mais nas estaduais, né? Estou agora na federal, assim. E isso é muito gratificante, né? Porque conhecendo um pouquinho do estadual, você entende como é que é o federal e a diversidade de coisas, né? Que você pode fazer, você pode colocar foto, você pode só colocar o desenho, enfim, o que essa imaginação deixar você fazer, você faz. E aí, hoje eu estou fazendo uma pós, da qual eu precisava bem pontualmente de algumas coisas que eu não estava conseguindo fazer. Essa pós está me ajudando bastante, mas eu estou pagando para fazer um curso gratuito, sabe? Eu estou pagando um curso para usar uma plataforma gratuita. E a gente sabe que existe muitos cursos para você usar essas plataformas gratuitas, e que eles são gratuitos, né? Que no momento, pontualmente, eu estava precisando de uma coisa muito específica. Mas então fica aí a dica para vocês, né? Buscarem informações. Se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar vocês, a gente pode. Desculpa, eu não coloquei meu e-mail aqui, mas a gente pode trocar e-mails né, será um prazer poder ajudar vocês nessa disciplina ou na vida mesmo de vocês. Obrigada. Coloquei a foto das minhas duas criaturas lindas, que é a minha pantera negra e minha jaguatirica, que sempre estão ali comigo no meu colinho enquanto eu estou fazendo, né, criando meus mapas aí. Então, muito obrigada, pessoal, e espero ter mostrado um pouquinho para vocês do que é essa unidade de conservação, né, o que é esse mundo das UCs, e tudo que a gente pode fazer com elas. Ai, saiu? Então, é isso, obrigada. Obrigada, Nanda, eu que agradeço aí, muito enriquecedora, muito linda, você, muito obrigada de verdade. A gente vai deixar mais para o final, tá, Nanda, as perguntas, mas para a gente também não continuar seguindo aqui, tá? Ok. Amsterdã, querido. Olha, gente, internacional, Olá. Amsterdã. Trouxe aí, ó, de peso. Fique à vontade, querido. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem aí? Sim, eu escuto Sim? bem. Beleza. Vou me apresentar rapidamente. Sou Amsterdã Botelho, sou turismólogo, formado pela UFMA.
Federal do Maranhão. Sou de São Luís, Maranhão, só que estou falando com vocês aqui diretamente de Paulo Afonso, Bahia. Hoje eu sou consultor responsável pelos programas de turismo dentro do projeto de educação ambiental e turismo da Eletrobras, aqui na região do Vale do São Francisco, entre Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Estou aqui hoje, desenvolve um trabalho com comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, no entorno de 2 hidrelétricas, Paulo Afonso, na Bahia, e Xingó, ali em Canindé de São Francisco, Sergipe. Também atuo como turismólogo dentro do projeto Mangues da Amazônia, lá no Pará. Então, a gente trabalha lá também com comunidades, né? Comunidades pesqueiras em 4 unidades de conservação, já pegando o gancho da Fernanda, 4 Resex Mar, né, que fica no Pará. Então, a gente trabalha com 4 unidades de conservação, que são santuários de proteção de manguezais, né? Então, faço mestrado lá em Biologia Ambiental. Sou formado em turismo, mas sempre trabalhei na área ambiental. Aproveitando o gancho também do nosso primeiro palestrante, né? Que falaram bastante sobre as ferramentas, né? Sobre o QGIS, sobre o ArcGIS, né? Falaram sobre MyMaps, mas aí eu já trago para um contexto também que produzir mapas, roteirizações, a gente também tem que ter um olhar um pouco mais também social, humano, né? Porque ali, quando a gente produz roteiros e mapas, a gente não pode esquecer que naquele território que a gente está demarcando, está fazendo nossas observações, né? Delimitando trilhas, né? De acesso, tem comunidades atuando, vivendo, tendo seu dia a dia, seu cotidiano. Então, as ferramentas que eu trago aqui são as ferramentas que eu trabalho tanto aqui na Eletrobras quanto lá no Pará, com o projeto da Petrobras, que são ferramentas que a gente busca informações sobre quem atua naquele território que a gente está trabalhando, a questão do turismo básico comunitário, que é o turismo com o qual eu trabalho nesses 2 projetos. Então, só compartilhar para vocês aqui a tela. A Adriana me fala aí se está ok o compartilhamento. Rapidinho. Eu vou compartilhar com vocês uns aplicativos que eu utilizo em campo, são aplicativos gratuitos, né, de fácil manuseio. Eu vou começar com esse aqui. Tá compartilhando aí, ok? Tá, né? Agora sim. Agora começa. Tá, ok. Esse aqui é o aplicativo, ele é o Kobo Toolbox. É um aplicativo que tu pode levar para campo, que ele vai te dar todo o referencial das informações que tu está coletando em campo, quando tu está pensando em fazer uma coleta de dados em loco comunidades, né? Então, é um aplicativo que ele te gera fotos já referenciadas, ele te gera relatórios, né? Então, assim, eu utilizo muito ele para quando eu vou fazer trabalho de campo com comunidades para pensar no futuro roteiro de turismo básico comunitário. Então, eu levo tenho ele instalado no meu celular, né? Então, eu tenho uma conta, você cria uma conta, é gratuito, e a partir daí tu cria questionários dentro desse aplicativo, né? Com as perguntas que tu quer levar para campo. Ele funciona online, e depois tu pode, quando tá offline, depois quando fica online, tu pode subir as respostas para o aplicativo no teu celular, que vão direto para o site, onde tu tem acesso, e a partir daí tu pode trabalhar esses dados, né? Então, é um aplicativo fácil, que te dá todas essas ferramentas de trabalho em campo. Um outro aplicativo, vamos anotando aí, outro aplicativo, a Fernanda até citou, é o Wikiloc. O Wikiloc é uma enciclopédia, né? É mais fazendo um paralelo com a Wikipédia. O Wikiloc é uma enciclopédia, né, de trilhas, qualquer um pode baixar no seu celular e eu vou fazer uma trilha hoje, e aí ele começa a marcar
o ponto de saída, por onde ele caminha, ele te dá dados de altimetria, distância, tempo percorrido, né? E a partir desses dados, tu pode transformar esses dados tanto em KML, para tu trabalhar no ArcGIS, no Google Maps, né? no Google Earth, no QGIS. Então, ele gera arquivos que podem ser baixados no formato que você quiser, né? E pode trabalhar nesses programas que já foram apresentados antes. Eu não vou voltar a esses programas porque já foi abordado, né? Esse é uma ferramenta importantíssima. O Wikiloc é uma ferramenta que faz muito também parte do meu trabalho, quando eu estou fazendo a parte de conhecimento de campo, né, de reconhecimento de trilhas, visitando comunidades, quando elas me indicam que tem trilhas interessantes aqui, por exemplo, no Vale do São Francisco, tem muitas trilhas interessantes com resquícios de sítio arqueológico, então a gente faz a trilha, faz a roteirização, e depois eu trago para o escritório e vou avaliar as condições dessa trilha, percurso, condições de dificuldade, e aí eu vou fazer um trabalho de avaliação do percurso, né? Uma outra ferramenta, também muito interessante, para quem gosta de trabalhar com dados coletados em campo, para depois fazer um trabalho para esse dado virar um mapa, Só um momento. Existe uma ferramenta chamada PostGrid, que é uma ferramenta no qual a gente pode coletar dados em campo, transformar esses dados... caiu aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. É esse aplicativo. É um aplicativo que também é gratuito, é uma extensão para o QGIS, né? Ele funciona como extensão para o QGIS, onde tu vai colocar todos os teus dados, ele gera um banco de dados, tá? A partir de dados coletados em campo, e o QGIS ele gera mapas a partir desses dados. Então, ele pode produzir arquivos Shape, né, CSV. Então, são extensões que a gente pode trabalhar na produção de mapas, né, a partir do QGIS. Então, baixa esse aplicativo, ele vai te dar uma série de outras ferramentas que vão ser linkadas com o QGIS, e a partir daí tu pode trabalhar essas informações coletadas em campo e transformar em mapas. São mapas é uma ferramenta muito precisa, e onde tu pode trabalhar qualquer tipo de dado que tu colete em campo. É muito bom para fazer mapas temáticos, né, de roteirização. Muito bom. Vou anotando os nomes aí. E todas essas ferramentas vocês encontram, como a Fernanda já abordou, cursos, tutoriais no próprio YouTube, né? Cursos rápidos de 8, 9, 10 aulas que te ensinam a manusear essas ferramentas rapidamente, tu está apto para trabalhar com elas em campo. Eu falo em campo porque a minha vida é em campo. Então, assim, a gente trabalha... Essas ferramentas, elas são de muita valia quando a gente está em campo, porque a gente põe no bolso, leva para campo, e qualquer coisa que a gente registra em campo, a gente traz para dentro do nosso trabalho, né? Por último, e não menos importante, né, nós temos o famoso cadê ele? Pronto, o famoso... Nós temos o famoso Google Earth. Esse é o Google Earth Pro, né? Então, a gente tem ele na versão web, que é uma versão um pouco mais limitada, onde a gente pode criar polígonos, né?
Para quem já trabalha com mapas, sabe que criar polígonos no Google Web é bem mais fácil do que criar polígonos no Google Earth. Então, esse na versão Pro, ele requer um pouco mais de habilidade, né? Mas ele tem todas as ferramentas. Aqui a gente tem alguns pontos com quais eu estou trabalhando, né? Aqui na região do Vale do São Francisco, aqui na região do Pará, onde eu estou trabalhando com preservação de manguezais. Aqui já tem uns pontos que eu coloquei também de outros trabalhos que eu faço também no Maranhão. Enfim, esses são ferramentas de muita valia, né, para quem trabalha com turismo, para quem trabalha na produção de mapas. Vou só apresentar mais uma coisa para vocês. Só um momento. O resultado o uso dessas ferramentas em campo. Isso aqui foi o resultado de um trabalho que a Adriana esteve comigo em campo, né? Isso aí a gente fez um trabalho para a Chesf, Eletrobras na época, em 2023, onde nós usamos dessas ferramentas, né, para coletar dados em campo e gerar um produto para o nosso cliente, que foi uma rota turística envolvendo 8 municípios e 2 estados, Maranhão e Piauí, né, onde a gente categorizou toda a oferta turística desses municípios, né, com base em todos os dados coletados em campo. Nós criamos uma rota, e aí entrou a parte gráfica, né? Aí foi a criação do mapa, a geração do mapa, com suas legendas, seus dados, né? Aqui nós temos, como produto final do nosso trabalho, nós entregamos o mapa dos 8 municípios envolvidos e o mapa macro da região, que é da Rota da Boa Esperança, que até hoje, viu, Adriana? Hoje mesmo o pessoal de Nova York, do Maranhão, por coincidência, entrou em contato comigo e solicitou de novo esse material, que eles vão fazer uma plotagem para colocar no primeiro centro de atendimento ao turista da região, que vai ser o deles. E também o governo do estado do Maranhão também entrou em contato pedindo o material para poder usar como base para o novo polo que eles estão criando de turismo no Maranhão, que é o Polo Sertões, que vai abarcar alguma desses municípios que nós trabalhamos lá. Então, assim, esse é o resultado do uso de uma série de aplicativos, na maioria deles gratuitos, né? Onde a gente basta ter um pouco de tempo, né, e de paciência para estar assistindo tutoriais, e se a gente quiser investir um pouco mais, pagar um curso, né? Hoje existem vários cursos, várias plataformas que oferecem especializações dentro da área de geoprocessamento, né? E não é difícil, e o resultado final é um bom resultado, né? Quando a gente se dedica, o resultado final fala por si só. E é muito prazeroso trabalhar com esses dados, sempre levando em consideração também a questão social, que a gente está trabalhando com dados que eles são coletados em campo, então eles vêm de uma fonte, geralmente de uma fonte social, de uma comunidade, né? de um assentamento, né? de uma população ali que, na maioria das vezes, está esquecida até pelo próprio IBGE, mas que a gente está lá ouvindo, coletando. Isso é interessante quando a gente leva essas ferramentas para campo para fazer esse trabalho. Então, no mais, é agradecer o espaço, Adriana, e a gente está aqui à disposição, viu? Obrigado. Eu que agradeço, meu querido, aí, pelas suas considerações. A aula de hoje era isso mesmo, para a gente apresentar para eles algumas possibilidades, né, de aplicativo e de software, porque eles vão usar isso agora. Então, vocês trouxeram, assim, um campo muito vasto de possibilidades, né, que eles possam aí utilizar nessa avaliação. Não gosto nem de falar esse nome, né, mas é o que a gente utiliza aí na academia, né? Então, é fazer esse momento aí, dar essa devolutiva do que foi também essa nossa disciplina. Eu queria só abrir aqui rapidamente, para a gente não ocupar mais os nossos convidados,
que esse primeiro horário seria mesmo mais para a apresentação deles, né? Se algum aluno tem algum questionamento sobre a fala deles, sobre a nossa avaliação, a gente, quando eles saírem, aí a gente conversa. Mas sobre a fala, se você tiver alguma consideração e quiser colocar, falar, ou então colocar no nosso chat aqui, é interessante. Tem uma, a aluna Helenice, ela colocou no chat. Já, tá, Marcos? Eu falo, você fala. Como esses mapas são disponibilizados para o turista? Por meio das agências? De alguma outra coisa? Eu acho que essa pergunta foi para mim, né? Eu acho que foi, Amsterdã, porque você falou ali, deu ali a coisa do... Sim, esses mapas eles são distribuídos através do poder público municipal, através da Secretaria de Turismo, né? Hoje, com o advento também da tecnologia, esses mapas eles podem ser encontrados através de QR Code, então já não gera mais aquela quantidade de papel que a gente vê, né? Nas bancadas das secretarias de turismo, então de agências. Hoje em dia todo mundo usa um QR Code que já te leva para aquele mapa, que pode ser visto ali na tela do celular, né? E muitos deles, às vezes, até interativo, tu clica, abre uma foto, abre um áudio, né? Um vídeo. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar a mão da tecnologia também, até mesmo para diminuir também o nosso impacto com relação à utilização de insumos como papel e por aí vai, né? Que a gente sabe que um simples mapa desse leva vários elementos aí junto, como plástico, para, né, deixar o papel mais resistente ao longo do tempo, e acaba que num certo momento da viagem o turista vai descartar. E aí fica a preocupação do que está sendo gerado, né, também. Então, até isso também a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha com turismo e com relação à geração de informações para o turista, né, no caso dos mapas. Muito bem. A gente, o Amsterdã esqueceu de falar com uma coisa também, que ele é DJ, viu? Ele não é artista. Antes de ser qualquer coisa, ele é artista. Toca um super reggae lá do Maranhão. Marcos, você queria fazer uma pergunta, por favor. Bom, primeiro agradecer aos 3 expositores que foram muito bem, né? Talvez eu tenha uma pergunta ao Amsterdã, mas vai fugir um pouco do que estamos conversando, é mais sobre o que ele faz em relação ao governo, né? Ele é contratado pelo governo. Mas, assim, dessas ferramentas colocadas, para nós que, pelo menos para mim, como se diz, sou leigo em fazer essas coisas, em trabalhar esse mapa, qual é a mais aconselhável? Assim, para você, por exemplo, eu moro no município de Ilha Grande do Piauí, Portal do Delta do Parnaíba, enfim, né? Por exemplo, aqui é o roteiro das Marisqueiras, que não é talvez não seja tão explorado como deveria, e tem outros espaços aqui que poderia ser. Qual dessas ferramentas que vocês colocam seria, assim, para fazer amanhã, entre aspas, né? Um roteiro seria mais aconselhável? Por exemplo, eu tenho que apresentar um roteiro aqui da minha cidade para um grupo, para o Conselho de Turismo, enfim. Qual dessas ferramentas seria a mais fácil? Do Amsterdã, eu acho que é mais para gerar relatórios, pelo menos o primeiro que ele colocou, né? Se você vai fazer uma pesquisa, você vai colocando ali e vai gerando um relatório, né? Mas o que a professora Fernanda, que o professor Helder colocou, assim, e também qual é o mais prático? O que seria mais prático para nós enquanto estudantes? Eu vou falar, depois eu vou passar para vocês aí. Ó, eu te falo, por experiência própria e também para o que tu quer, citou como exemplo. Depende do que tu quer gerar. Se tu quer gerar um mapa apenas para visualização, para uma demonstração rápida para os teus gestores públicos locais, usa o Wikiloc e vai fazer tua trilha, liga o Wikiloc, vai para a trilha, vai fazer todo o roteiro que tu quer fazer, chega em casa, baixa teu arquivo gerado no Wikiloc, coloca ali abre ele no Google,
e aí pronto, ele vai gerar para ti tudo que tu fez durante aquele período de percurso, e aí tu vai poder falar. Agora, se tu for querer fazer uma pesquisa mais aprofundada, como tu falou das marisqueiras, aí eu já te aconselho a usar o Cobol Talks, né? Porque o Cobol Toolbox, porque tu tem ali inserido o contexto das marisqueiras, é interessante fazer fotos já referenciadas, coletar, às vezes, algum tipo de fala dessas pessoas para estar adicionando ali no teu roteiro e deixar ele um pouquinho mais, sabe, um pouquinho mais atraente com relação a informações mais sociais, ambientais. Então, depende muito do teu objetivo com relação ao teu trabalho. Eu ia responder a mesma coisa. Eu ia falar que depende do que você quer fazer, né? Mas, assim, eu comecei mexendo muito no Google Earth. Então, eu achei ele um ótimo aplicativo, assim, porque a gente já tem hoje, né, essa geração, já tem essa coisa de se localizar, de ir para algum lugar, de colocar a localização. Então, o Google Earth, ele é mais ou menos aquilo, um pouquinho melhorado, né? E tem muito tutorial, você encontra muito tutorial gratuito sobre ele. Então, eu acho que, claro, depende do que é o seu produto, o que você vai querer, mas o Google Earth, eu acho ele uma ótima ferramenta, rápida, simples, não é tão difícil. Aí depois, né, você pode ir indo para as outras, mas as outras também não são difíceis, né? O professor até mostrou o Wikiloc, nosso Brasil inteiro tem trilhas lá dentro. Esse aplicativo de Outreq que eu mostrei também, ele é super fácil. Foi a própria secretaria que apresentou para os seus funcionários e gratuitamente, e, enfim, não é difícil fazer também. E a gente encontra muito tutorial, né? Eu vejo muito tutorial ali para antes começar a mexer uma coisa ou outra. E aí, com o tempo, você vai descobrindo outras ferramentas. Então, tudo vai depender do seu produto mesmo, realmente. O que eu posso falar é o seguinte, bem, a Fernanda e o Amsterdã são ambos profissionais do turismo. Acho que quando a professora Drica me convidou, era mais, talvez, para mostrar uma visão de alguém que não é da área, que não tem conhecimento dos aspectos técnicos e dos aspectos também teóricos por trás da atividade de turismo, né, de guia de turismo, enfim. O My Maps ali, eu acho que é uma ferramenta que é fácil para você começar a exercitar, talvez, mas eu acho que se eu hoje fosse trabalhar como turismólogo, se eu fosse me tornar um turismólogo, eu gostaria de conhecer essas outras ferramentas que ambos mencionaram, porque elas me parecem muito mais completas para adicionar informações e para você manusear e transformar também esses dados que são importantes para, no futuro, vocês pensarem em desdobramentos. Mas como um iniciozinho, assim, talvez, o My Maps seja uma ferramenta fácil. Professor, o My Maps é diferente do Maps que vem no nosso celular, correto? Exato. Porque o Google Maps, ele utiliza o Google Maps, né, as imagens do Google Maps, mas ali no My Maps você cria uma camada sua, com as suas informações e com os teus roteiros ali, no caso, né, os teus roteiros. Que eu acredito que seja a mesma coisa também que acontece nos demais, certo? Ou os aplicativos que vocês mencionaram, eles geram depois um banco de roteiros ou não? Como funciona? Eles geram o Wikiloc, ele gera um KML, que tu pode trabalhar ele também no My Maps, né? E o Postgres, que eu falei que é uma extensão do QGIS, ele vai criar para ti um banco de dados onde tu vai adicionando informações, inclusive informações de georreferenciamento. E aí, por exemplo, eu estou trabalhando com uma comunidade pesqueira X. E aí eu estou em campo, né? E eu estou lá coletando, aplicando questionário, e todo questionário que eu aplico, eu faço uma foto e marco o ponto de georreferenciamento.
Quando eu jogo isso para o banco de dados, ele vai transformar aquilo numa tabela CSV. E essa tabela CSV eu vou jogar para o ArcGIS e vai se transformar num mapa. Eu posso visualizar essa tabela CSV em formato de mapa. Então, eu vou saber onde é que foi aquela entrevista, qual comunidade aquela entrevista foi realizada. Tá? Então, assim, vou ter um panorama amplo do trabalho que eu estou fazendo em campo. Né? E eu posso depois transformar isso num mapa temático com relação à quantidade de comunidades pesqueiras do estado, do município, da cidade tal. Né? Onde estão esses pescadores? Onde estão essas marisqueiras? Entendeu? Então, isso tudo ajuda na hora de gerar um mapa temático. Né? Obrigado, muito satisfeito pela resposta de ambos. Pronto, então, ninguém colocou mais... Alguém que fazer mais alguma pergunta? Ligar o microfone ou então colocar no chat? Que no chat não apareceu mais nenhuma. Só uma aluna, Julielma, disse que achou a sua proposição ali, professor Helder, é mais fácil. Eu acho que a outra é mais profissional mesmo, né? Porque era essa a intenção, na verdade, hoje, sabe, gente? De mostrar o quanto de possibilidade a gente pode fazer, né? Seja ela, como o professor Helder falou, amador, assim, a chegar a esse nível aí da Fernanda, do Amsterdã, trabalhando em unidade de conservação, trabalhando tendo esse olhar também mais criterioso, né? Pensando aí as comunidades, pensando social, né? Que é já mais o papel do Amsterdã também ali. Então, esse momento aqui foi mais para a gente ver o leque de possibilidade que a gente pode utilizar, né? Eu acho que, como vai surgir agora umas dúvidas em relação à avaliação, e é comigo, tá, gente? Para não tomar mais o tempo da Nanda, do Amsterdã e do Helder, eu queria muito agradecer. Vocês estiveram aqui conosco nessa 1h20, aqui esse momento, eu sei que vocês tiraram o tempo precioso de vocês, e vieram aqui falar um pouquinho da experiência de vocês aqui. Muito obrigada mesmo, principalmente pela amizade, né? Que a amizade é tudo na vida da gente. Eu queria só que os alunos ligassem a câmera, quem pudesse, só para a gente tirar uma foto com esses nossos convidados, mandar ali para a nossa coordenação, porque a gente tem que prestar uma conta também, né? Dos nossos trabalhos. Quem puder ligar, eu agradeço muito. Só para a gente fazer aqui rapidinho. Aí depois a gente conversa, sei que vai surgir as dúvidas que já surgiram, né? Sobre a nossa avaliação, como ela vai ser. Tá bom? Podemos? Estão todos bonitos e bonitas, muito bem. A professora Bruna, a Bruna é tutora, gente, aqui do nosso curso. Dá um tchauzinho aí, Bruna, para os convidados te conhecer. A Monique também, é outra nossa tutora, professora tutora aqui. Me ajudaram aqui hoje na nossa live aqui. Vou tirar, tá? 1, 2, 3 e... Eu acho que foi. Deixa eu ver. Foi sim. Obrigada, de coração, Helder, Nanda e Amsterdã, viu? Obrigada mesmo, principalmente pela amizade de vocês. Vocês são maravilhosos. Agradeço. Bom trabalho para vocês, pessoal. Depois a professora Adriana repassa para vocês as informações. Tá vendo? A gente acaba perdendo a postura de professor e vai para o lado da amizade. Não, mas até eles me chamam de Drica. Não tem problema, não. Tá bom, então, gente. Bom trabalho para vocês. Boa noite. Obrigada, eu vou repassar o material para eles. Pode deixar, viu? Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Fernanda. Obrigada, obrigada também. Obrigada, Drica. Obrigado, Helder. Não consigo te chamar de Adriana. É muito estranho, mas enfim. Mas estamos aí. Se precisar, qualquer coisa, pode mandar e-mail. Obrigada, viu, meu amor? Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Até mais. Tchau, gente. Não saiam, gente. Vamos conversar um pouquinho, tá? Os estudantes aqui. E aí, gente, o que acharam da aula? Falar um pouquinho aqui. Interessante, muito interessante. Muito interessante, professor. Oi? Muito interessante.
Interessante. Que bom, né? Que agora a gente vai ter esse momento que é o momento da avaliação. Exatamente, Keila. Hoje a gente teve, para apresentar para vocês e como vocês, na verdade, vão fazer essa avaliação de vocês, vocês tinham que conhecer algumas ferramentas, né? E como eu já tinha falado, esses 3 convidados têm uma experiência muito grande, sim. Então, era mesmo para vir um pouco bombardeando vocês com essas informações, para também a gente já fazer uma coleta daquilo ali que vai ser mais interessante e o que é mais viável também para cada um. Eu sei que aqui tem alguns geógrafos, tem pessoas que utilizam dessas ferramentas, tem pessoas que gostam de se aprofundar mais, então, ali foi dado possibilidades, né, de como você pode usar e como pode ser feito também. E a nossa avaliação, ela, na verdade, ela começou hoje. Ela vai acontecer no dia 22, na verdade, no nosso calendário, né? Ela está para o dia 22. Mas como vocês vão ter que construir, então, a partir de hoje, vocês já podem pensar em como vocês querem fazer essa ideia que é de construir ali um mapa temático com essas informações turísticas da sua cidade, do atrativo cultural, um atrativo natural ou histórico da sua cidade, da sua região. Você pode escolher um desses, até mesmo ali aquele exemplo que o professor Helder fez, né? Foi bem legal ali, que ele fez a prática de como, passo a passo, de como fazer isso. Então, vocês viram que é algo bem simples, é algo que você sentado aí, você consegue fazer rapidinho, assim. E aí a gente sabe que, para fazer essa avaliação, né, a gente vai ter ali sempre que prezar pela qualidade do que vocês vão entregar, da originalidade, da relevância também para a demanda local, né, para o município, que quem sabe sirva até para outros órgãos, né, como, por exemplo, aquele último que o Amsterdã mostrou, a Rota da Boa Esperança, serviu para uma consultoria que nós fizemos juntos, mas os estados já estão pedindo esse material, então, algo positivo ali, então, algo interessante que você faça, vale muito a pena, né? Julielma, o trabalho ele pode ser individual ou em grupo. O grupo até 5 pessoas que nós discutimos na primeira aula, né? Primeira live que nós tivemos, pode ser até de 5 pessoas, ou individual, ou duplo, ou triplo, quarteto ou quinto. Aí vocês escolhem. Isso aí vai ficar, vocês só têm que direcionar isso para os tutores de vocês, para eles ficarem cientes também quem é que vai fazer e com quem, né? É só enviar pelo SIGA, Rosângela. Não precisa apresentação, tá? Vocês só vão enviar esse documento, esse mapa lá para o SIGA. No dia 22 apenas. Então, vocês têm de hoje até o dia 22 para fazer essa construção. Alexandre, você levantou a mão, por favor. Boa noite, professora, boa noite a todos os colegas. Boa noite. Professora, eu sou um pouco ansioso e eu acho que eu me confundi com a atividade, e havia uma atividade 2 aberta. Desculpa, eu não consegui abrir minha câmera, antes de mais nada. Tranquilo. Eu vi uma atividade 2 lá lançada e aberta, com uma data já vencendo, e não havia uma explicação sobre o que deveria ser feito naquela atividade, e eu acabei fazendo esta atividade que está sendo lançada hoje, lançando lá. Então, estou um pouquinho adiantado mesmo, né, e já encaminhei lá no link da atividade 2. Então, você vai ter que fazer isso na avaliação, porque ela é uma avaliação. Tá certo. Tem que lançar ela para lá, e a tarefa é outra, porque no dia que na última live que nós tivemos, eu tive um problema de acesso aqui no SIGA para inserir. E aí, para não ficar para a última hora, eu encaminhei para os tutores e eles encaminharam para os grupos, né? Para vocês já irem se adiantando. E eu vi que hoje mesmo, já dei uma olhada no SIGA, que tem muita gente já respondeu, assim.
Eu fiquei surpresa porque você não conseguiu pegar, mas os tutores, se você quiser falar com a sua tutora, pode pedir para ela que ela tenha um documento, tá? Tá Que certo. tá Perfeito. aberto. Tá, Talvez eu que não tenha aberto todos os links do grupo lá, mas sim. no CIGA não tá. No CIGA eu tive esse problema, por isso que eu encaminhei via WhatsApp, Tá que perfeito. não era para atrasar vocês e também dá tempo, né, de vocês responderem antes, do que esperar só pelo SIGA. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professora. Por nada. Luiz, pois não? Professora, voltando aqui o assunto, a mesma pergunta do Alexandre, do amigo aqui do Polo por Jesus. A maioria dos alunos não conseguia fazer essa atividade, claro. Eu consegui abaixar o aplicativo, os slides, né, da atividade 2, eu já deixei tudo já adiantado, tudo certinho. Alguns alunos não conseguiram fazer, né? Aí os materiais estão lá no grupo, né? Como ele acho que não conseguiu, foi abaixar todos de acordo com o material não tá, é a tarefa. Não, a tarefa não tá, os materiais tá. Aí teve uns alunos de outros polos, colocaram no nosso grupo, nós temos grupo de aluno. Eu fui um dos primeiros, abaixei, já fui respondendo, para deixar só no ponto de enviar. Porque teve algumas questões de alguns alunos. Não só eu, como representante do Polo Bom Jesus, ajudo os demais colegas de dos outros polos, né? Eu coloco tarefa que vai vencendo. Eu sei que tem tarefa que vence hoje. Sim. E aí, todas informações, cada um vai se ajudando. Tá ótimo. Muito obrigada. Já te agradeço também, porque Nada. às vezes o SIGA fica estável, ele ficou estável durante 3 dias, e aí atrapalha muito mais o desempenho de vocês. Pois é, ficou muito sem acessar os materiais, tá tudo bagunçado. Sim. José Antônio. Boa noite, professora. Boa noite a todos os alunos. Em questão do trabalho em grupo até 5 pessoas, no caso desse trabalho, somente um envia com o nome de todos, né? Exatamente. Ok. Minha dúvida era essa. Exato. Tá bom. Mais alguém no chat que então vou entrar? O Amsterdã já deixou até umas possibilidades aqui de aplicativos e softwares, tá, gente? Se vocês quiserem pegar aí, antes que feche a nossa aula, termine, né? Pode dizer. Luiz. Outra pergunta, professora, antes de alguém, né? A questão dos palestrantes que apresentaram aí, né? Se eles podiam disponibilizar algum material, o link do aplicativo, para a senhora colocar no SIGA, para nós, ficaria mais fácil de nós acessar. Os professores colocaram aqui, o professor Helder me mandou, só que eu não abri ainda pelo WhatsApp, tá? Eu vou disponibilizar colocar no SIGA. Ficava mais prático para nós estudar. Tá, mando sim. Eu vou mandar para os tutores, para eles encaminham no grupo de vocês, que também é um acesso mais rápido, e também coloco no SIGA, tá bom? Keila disse que eram muitas informações, por nada. Individual em grupo, já foi dito que pode ser individual em grupo. Já existe grupo de até 6 pessoas. Tudo bem, Marinalva. Esses que já tem 6 pessoas, eu lembro que foi comentado também no primeiro dia da live. Pode ser, tá? Só não pode ultrapassar o número de 6. Rafael, você pode fazer o link de acesso, né? Porque aí fica ali todas as pessoas podem ter acesso a ele, é mais fácil do que só printar, né? Ou então, como a ideia do professor de gerar um QR Code, também é possível, que aí a tutora, quando for corrigir, ou o tutor, não sei qual é o seu polo, possa fazer essa avaliação, tá? Mas tem que ter alguma coisa que identifique ali.
eu prefiro ou o link ou então o QR Code, porque print às vezes fica meio ruim da gente visualizar, tá? Rafael, te respondendo. Carlos, já falei sobre o número de grupo, de pessoas no grupo. Danilo, é até hoje a tarefa 2. Ele não vai conseguir enviar, não entendi, Denisa. Não irá conseguir enviar novamente. Se não excluir a atividade anterior. Não entendi isso. Disnaldo tem, sim, tutorial, até os professores aqui que estavam falaram, né, que existe muitos tutoriais sobre isso, e é fácil de encontrar, né? Frequência, Rosângela, sobre o trabalho, se é preciso ser só por polo, tipo, meu grupo é do Polo Luiz Correia, sendo que tem Teresina de Parnaíba. Como assim, Rosângela? Não entendi, se você puder me explicar aqui. Melhor, falando. Rosângela, oi, professora. Boa noite. Boa noite. É porque eu digo assim, vamos supor, se eu sou do polo de Luiz Correia, aí, no caso, eu tenho que fazer o mapa de Luiz Correia para fazer esse trabalho? Eu acho melhor você fazer da sua reunião a sugestão, porque você está aqui, do que você pegar uma coisa que você não está, não conhece, né? Porque parece que aqui é mais complicado, né? Alguns colegas estão optando por Teresina, né? Que é mais conhecido, né? Sim. E aí fica o critério de vocês. Eu estou falando da região porque vocês estão nela, mas tem algumas pessoas que não é daqui também, né? Mas pode optar por alguma outra, é possível também. Não quer dizer que não é obrigado a ser por polo, né? Não é obrigatório. Você só tem que fazer, dentro dessa avaliação, desse mapa temático que você for construir, né? Tem que ter informações turísticas, ou pode ser um atrativo cultural, um atrativo natural, ou um atrativo histórico. Você pode escolher um dentro dessa lógica aí. Certo, essa era só minha dúvida mesmo. Obrigada. Nada. Marinalva, Carlos, obrigada. Muito bem. Pois não, Denisa? Boa noite, professora. Consegue ouvir? Sim. Referente às mensagens que eu coloquei aí no chat, né? Eu estava falando referente ao caso do colega, né, Alexandre, porque ele falou que enviou a atividade do mapa como atividade 2, e na verdade era uma atividade diferente, né, que foi a que foi disponibilizada nos grupos do WhatsApp. E aí eu estava alertando que se não excluir a atividade que ele colocou já como tarefa 2, ele não vai conseguir fazer um novo envio da tarefa corretamente. E aí, se eu não me engano, o prazo é até hoje dessa atividade 2. Sim. Eu posso tentar falar aqui qual é o polo, seu polo, Alexandre? Bom Jesus, mas são perguntas apenas, eu consigo finalizar e eu vou tentar excluir agora mesmo o arquivo que eu mandei e já... Mas você não consegue excluir, nós alunos não temos acesso a isso. Isso, quem consegue excluir é tutor. Tutor consegue. Não é isso, Monique e Bruna? É isso, o tutor consegue. Bom Jesus é Renato, é só avisar para ele. Eu aviso ao tutor, peço para ele excluir sua... Ok, obrigado. Sua atividade, tá, Alexandre? E aí você consegue inserir. Ok, obrigado. Mais alguém, gente? A frequência já passou, querida Miciene. Sim. Está um pouco mais acima. Pronto, então é isso, gente. Muitas possibilidades, vamos que vamos, né, Carlos? Tenho certeza que vocês vão produzir muita coisa boa, porque a qualidade aqui do grupo é muito bom. Vi aí que o pessoal são muito entusiasmados, então vamos... vocês têm aí mais de uma semana, uma semana, porque é a avaliação dia 22, e aí, no caso, vocês já constroem isso e só insere no dia 22, tá? E aí, quem fizer em grupo, informar os seus tutores para que eles possam ali inserir
a avaliação, a nota de vocês. Professora, Não esqueci de desculpa me ninguém. interromper. Eu posso parar a gravação? Pode, meu bem, pode sim. Vamos agora.